Olá, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma live aqui da Sabiamente, da nossa clínica. Hoje o papo é com a Marjorie. Oh, que legal, Marjorie! Deixa eu convidar a Marjorie para poder entrar e falar um pouquinho. A Marjorie, ela é psicóloga comportamental, ela é aqui da clínica Sabiamente, ela atende aqui com a gente. Olá, minha Olá, querida! Lê, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, Marjorie. Boa noite. Muito obrigada aí pelo convite, né? Por essa parceria que a gente tem aí há algum tempo, né? E muito obrigada por aceitar aí para bater um papinho aqui com a gente. O pessoal já está entrando. Boa noite, Sim, Priscila. A Priscila que mandou uma pergunta que eu conversei com ela hoje à tarde. A gente vai responder a pergunta dela. Estou tentando abrir aqui também para pegar as outras perguntas que chegaram. Boa bacana, noite, Lê, legal. pessoal. E se vocês puderem colocando aí a idade das crianças, né, a idade dos filhos também, para a gente poder ir tendo um norte aí, para a gente poder pensar no que a gente, né, nos nossos exemplos, né, Marjorie? Sim, sim. Pensando que cada idade vai responder aí de uma forma, né? Sim, sim. E aí, eu não sei se se o pessoal que está entrando se nos conhece, mas eu acho que algumas pessoas aí não nos conhecem. Só um minutinho. Tia, faz favor, deixa eu só ver como que tá. Tá ruim a imagem? Não, tá boa, Lê, tá ok. Tá boa? Então vamos lá. Ficou melhor? Vê se ficou melhor. O som tá bom, pessoal? Me fala aí se o som está bom, se vocês estão ouvindo. Deixa eu afastar um pouquinho, que eu acho que vai ficar melhor. Pessoal, obrigada. A gente... Eu vou me apresentar, né? Eu sou da clínica. Eu e a Marjorie somos da clínica Sabiamente, né? Sim. Eu sou psicopedagoga, psicanalista, pedagoga, mestre em saúde da criança e do adolescente, faço estimulação cognitiva. E aí eu tenho 20 aninhos aí nessa caminhada de entender e de atender as crianças e os adolescentes, os adultos em psicoterapia. E aí o nosso objetivo é sempre estar estudando, sempre conhecendo, sempre pesquisando, porque a gente sabe que as crianças de 10 anos atrás não eram as mesmas crianças de hoje. As crianças da minha época, né, as 40 anos atrás, né, são muito Sim. diferentes das crianças hoje. A gente nascia embrulhadinho, né? Os pais faziam aquele charutinho amarrado que a criança não tinha nem como se mexer lá, como que, né, o desenvolvimento demorava um pouquinho mais. Outras Exato. crianças já nascem de olhão aberto, né? Sim. E E a isso Marjorie é uma vai... querida. Desculpa, Lê, eu acho que o áudio aqui chega um pouquinho atrasado pra mim. Tá com delay? Não, mas não tem problema. Mas o quanto isso vai aumentando cada vez mais, né? A gente espera que cada vez mais essas crianças nasçam aí mais espertinhas, já sabendo bem das coisas, e que isso vem mudando bastante. Sim, isso é importante, né? Porque a gente vai percebendo que as crianças estão cada vez mais inteligentes, né? A gente percebe que as crianças, a inteligência delas vai sendo... Às vezes, se a gente bobear, as crianças de 2, 3 aninhos são mais espertas do que a gente. E tem uns argumentos que a gente desacredita, né? Nos argumentos que elas têm aí. Sim, sim. O quanto tem a ver isso com seleção natural, né? Que a gente sempre brinca, assim, mas com evolução da espécie mesmo. Então, comportamentos que lá no passado eram importantes, hoje já não são tanto, né? E aí tantos outros vêm aparecendo. Mas é bem bacana. Mas continuando a apresentação aí, para daqui a pouco a gente dar seguimento no nosso assunto, eu estou trabalhando com a Lê, né? Já tem mais de um ano aí, um pouquinho. É um prazer, fico muito grata aí pelo convite de estar aqui novamente e trazendo um assunto que é tão gostoso,
né, que é o atendimento infantil em crianças, que muitas vezes eu vejo que tem muitas dúvidas. Mas eu me formei tem 4 anos já em psicologia, faço mestrado atualmente em ciências da saúde na Faculdade de Medicina na USP. Fiz cursos em análise do comportamento, aí então em toda a minha trajetória, né, durante a faculdade, fui gostando muito dessa área. Eu brinco que é a forma como eu de fato enxergo o mundo, é a minha visão de homem. E é onde eu consigo encontrar as respostas das coisas que eu gosto e que faz sentido. Fiz formação em terapia comportamental infantil, em acompanhamento terapêutico. Hoje estou atuando aí nessa área. Na Sabiamente, eu estou como supervisora nos acompanhamentos terapêuticos, que é um tema bem legal também para atendimento para criança, né, Ale? Eu acho que é um mercado que vem crescendo bastante. Mas que o nosso foco acaba sendo bastante em terapia comportamental infantil e orientação de pais, que é algo que hoje é fundamental para que o tratamento tenha uma evolução boa, tenha uma melhora. Porque muitas vezes não adianta só a criança estar em terapia, né? É necessário que os pais também entendam um pouquinho do comportamento dos filhos. Sim, a gente na clínica, a gente tem essa preocupação de sempre atender a criança, e a gente, desde a primeira entrevista que a gente faz com os pais, é de falar, olha, a criança fica em atendimento, mas a gente tem essa prática de fazer orientações parentais com muita frequência, principalmente no caso de crianças pequenas, e fazer orientações nas escolas também. A gente acaba até depois desenvolvendo uma parceria, uma amizade com as escolas, porque a gente acaba trabalhando muito em conjunto, e em várias escolas aqui da região, e aí é muito legal porque a gente percebe esse nosso jeito de trabalhar, acaba percebendo uma evolução muito rápida do caso, né? Porque a criança, ela está inserida no meio, né? E o meio influencia diretamente a criança. Exato. Então, e a própria questão da definição de comportamento, né, é entender, assim, qual que é a interação da criança, do adulto, enfim, do ser humano com o ambiente em que ele vive. Então, muitas vezes é isso. Dentro do consultório, é um ambiente limitado, quadradinho e tudo mais. Dá pra gente trabalhar muitas coisas, sem sombra de dúvidas, né? A terapia aí, cada vez mais, ela se mostra muito eficaz, mas o quão necessário é conhecer esse outro ambiente da criança. Então, muitas vezes, a gente chama até avós, né, as próprias crianças que acabam tendo babás, o quão importante é a gente conversar com elas também. A escola, como a Lê comentou, é essencial hoje, né? Hoje a gente tem a gente está numa fase aí que as crianças passam muito tempo dentro da escola, pelo período de trabalho dos pais e tudo mais. E o quão necessário é fazer essa orientação o tempo inteiro com essa equipe que está cuidando, né? Está olhando, está educando essa criança também. E que todos falem a mesma língua, né? Que todos tenham o mesmo olhar aí, porque eu fico pensando o quanto é confuso para a criança, para a cabecinha da criança. Se um fala, não pode, o outro fala, pode, o outro fala, não faz, o outro fala, pode fazer. E aí a criança fica pensando, nossa, em quem eu acredito, né? Porque é tão divergente o comando, né? Um fala sim, outro fala não. Fala, nossa, mas e na cabeça da criança é muito simples, né? Quem está mentindo? Se é um ou se é o outro, porque não tem meio termo, né? Ou sim ou não. Exato. E isso acontece muito, né, Ale? É o que a gente fala um pouquinho sobre regras, né? O quanto regras elas precisam ser claras aí e todos aplicarem a mesma regra quando a gente está com um objetivo em comum. Porque senão a criança ela não vai entender. Hora tem, hora ela não tem. Hora ela tem, hora ela não tem. Ela fica muito perdida, né? Não tem muito o que fazer. E aí, assim, uma pessoa está comentando, né? Qual comando atender, né? Em quem vai acreditar. E a criança, com certeza, vai atender o que é mais interessante para ela, né? Sim. E ainda, eles são tão espertos que eles são capazes de colocar um contra o outro. Coloca pai contra mãe, pais contra professores, porque aí vão, né? Porque é do ser humano, eles são inteligentes, então eles vão
trilhando aquele caminho que é mais fácil, mais atrativo para eles, né, Marjorie? Não, sem sombra de dúvidas. E aquilo que é mais prazeroso, né? Se a minha mãe falou Sim. que eu não posso comer doce e meu pai falou que eu posso, é óbvio que eu vou acreditar no meu pai. E isso é uma questão que é muito importante, né? Quando a gente está falando de casal, do casal que educa os filhos, porque muitas vezes acaba até criando a relação da mãe chata e do pai legal, ou vice-versa, né? O pai é aquele Uhum. que sempre fala não e a mãe é que sempre fala tudo. E isso acaba criando um conflito muito grande quando a criança vai crescendo, virando adolescente. Acaba atrapalhando o vínculo. Então, o quão é necessário uma comunicação entre esse casal, independente se são casados, se não são casados, né? Se acaba sendo pais separados aí, mas que essa comunicação ela ocorra o tempo inteiro, porque senão esse vínculo, esse rompimento do vínculo, uma hora vai ocorrer. E querendo ou não, vai ocorrer para o pai que acaba sendo mais autoritário, e que não significa que é bom ou ruim, né, Ale? É necessário uma dose aí de autoridade, sem sombra de dúvidas, ainda mais hoje que o acesso às informações estão muito rápidas, e é isso, as crianças elas acabam tendo informação muito mais rápido do que era antigamente. Acabam aprendendo a fazer coisas e tudo, e com isso a curiosidade aumenta muito também. Então, hoje a gente tem aí adolescentes que viveram coisas que no passado nós fomos viver aí com uns 20 e poucos, 30 anos de idade só. E o quanto precisa alguém, então, mediando esse caminho e colocando limites e falando, até aqui você vai, até aqui você não vai. E aí sim precisa que se fale a mesma língua, né? Tanto a mãe, o pai, ou enfim, se for outros cuidadores, mas seja quem é o tutor dessa criança. E aí, aproveitando isso, não é uma pergunta, mas eu acho que é uma coisa que os pais têm muita dúvida, né, em relação a isso. Porque assim, às vezes o pai tem receio de ser aquele pai chato, né, de ser aquele pai que sempre está falando não, sempre está corrigindo, educando, e ela fala, nossa, nesse mundo que eu estou vivendo, será que eu vou perder meu filho? É porque ele vai deixar de me amar? Porque as coisas estão vindo de uma maneira muito mais fácil do que era antigamente, né? Você pode perceber, é muito fácil você perceber que há 50 anos atrás as crianças ganhavam 2 brinquedos, 2 presentes por ano. Hoje as crianças ganham quase um por mês. E tem crianças que até que, uma vez eu atendi uma criança, há muitos anos atrás, que a criança ganhava um presentinho, mas assim, presentinho como se fosse de Papai Noel todo dia. Então a mãe embrulhava aquele presente e falava, nossa, eu queria tanto esse filho, eu desejei tanto que eu não vou deixar de dar presente para ele. Porque ele me pede, você acha que eu não vou dar? Eu posso comprar. Mas não é o poder ou não poder, né? E aí falar um pouquinho, né, disso, Marjorie, em relação ao comportamento, como que fica isso para essa criança ou para esse pai que tem receio de perder o amor do filho por ser um pouco mais firme na educação dele. Perfeito, Ale. E é uma coisa que é bem comum da gente ver, né? Só complementando para a gente falar desse assunto, quando entra uma coisa de compensação também. Então, pais que acabam trabalhando muito e aí tentam, né, se sentem culpados, o que é natural mesmo, porque a sociedade cobre que você seja, né, principalmente com mães, eu acho que com pais também acontece bastante, mas que você seja uma pessoa presente e você se sente culpado quando isso não é possível e recompensa com um brinquedo, né? E são questões que acabam deixando as coisas fora de ordem, eu costumo brincar. Então, assim, tudo que os pais fazem, tudo que a gente faz, é necessário que haja eu chamo de contingência, né? Uma coisa seja contingente com a outra, seja relacionada, porque senão fica muito perdido. Então, se a gente falar um pouquinho sobre essa questão do comportamento, o comportamento ele ocorre através das consequências dele, né? Uma coisa que todo mundo, mas por que meu filho faz isso? Por que ele faz isso? Por conta da consequência. Que essa consequência pode ser algo positivo, ou seja, né, que acrescenta algo no ambiente da criança e que aí não tem nada a ver com ser bom ou ruim. É positivo no sentido da matemática ou negativa, que retira algo desse ambiente. Então, por exemplo,
Mentira. Mentira é um belo exemplo de consequência negativa, né? Que a gente vai chamar de reforço negativo. Porque quando eu minto, eu retiro a possibilidade de eu levar bronca, né? De eu ficar de castigo. E já que eu tô falando de um reforço, então isso aumenta a probabilidade de eu mentir no futuro, que é o que muitas crianças acabam fazendo. Ou, né, um reforço positivo. A minha mãe falou que se eu estudar durante 3 horas à noite eu posso jogar 5 de videogame. Então eu estudo para poder jogar videogame, eu acrescento algo bom. E os pais acabam trabalhando muito com reforço livre, quer seja, eles dão, sem que isso seja atrelado a uma tarefa que a criança precisa fazer. Que é essa história, assim, por que ganhar presente todos os dias? Quais os combinados que você estabeleceu que você colocou como condição ganhar presente todos os dias? Ou todos os finais de semana, enfim, né? E não só presente, Ale, mas a gente fala de coisas do dia a dia. Então, o quanto hoje as crianças... Mãe, preciso de um notebook novo. Tó. Mãe, meu celular. Cada vez mais estão usando. O iPad. Tó. Meu amiguinho tem tal borracha. Tó a borracha. Então, é tudo muito livre. E o que acontece muito nesses casos? Qual é o problema disso? Porque a criança ela não consegue entender qual que foi o processo daquilo chegar para ela. O que ela sabe é, eu peço, eu tenho. E muitas vezes nem pede, né, Ale? Foi o que você comentou. Uhum. A criança nem precisa pedir, ela acorda e o brinquedo, enfim, qualquer coisa tá ali na frente dela. Quando ela cresce, ela acaba entrando, é muito comum isso estar associado à depressão. Porque nada mais faz sentido. Ela já teve acesso a tantas coisas que a vida perde um pouco de cor, de significado. E fica muito perdido no sentido de assim, qual que é o processo que eu tenho que percorrer para chegar em tal coisa? Porque durante a vida inteira o único processo que eu tive é mãe, me dá tal coisa, pai, me traz isso. E a coisa apareceu. Uhum. Então, o quão importante é trabalhar a questão da espera na criança, né? Então, quando o pai fala, eu não posso ficar falando não o tempo inteiro. Mas será que já pararam para pensar um pouquinho que falar não significa trabalhar um repertório de tolerância à frustração, um repertório de paciência no seu filho, um repertório dele entrar em contato com a raiva, com a tristeza, porque levou um não? Porque enquanto ele é criança, os pais vão conseguir proteger. Né? Então meu filho fica comigo e ninguém vai falar não para ele, né? Ele não vai entrar em contato com a raiva, ele não vai entrar em contato com a impaciência, com a frustração, com a própria ansiedade. Só que uma hora esse filho cresce e o mundo lá fora o tempo inteiro está fazendo a gente entrar em contato com isso. E se eu não criei um repertório, eu não vou saber lidar. Então, assim... Mas não vai longe. Desculpa. Não, fica preso, Ale, totalmente preso, né? Porque você não. Quando eu falo de criar repertório, eu quero dizer de criar ferramentas para lidar com aquilo. E isso é criado na infância. Então, mas não vai longe, né, Marjorie? A gente vê, às vezes, crianças pequenas que deixaram de ser bebês, né? Porque a nomenclatura bebês de 0 a 2 anos. E após os 2 anos, a gente considera criança. A gente não, né? O mundo considera criança. Uhum. Então, a gente vê crianças, né, de 2, 3 aninhos que não criaram esses repertórios, não tiveram situações para se frustrar. E a hora que chegam na escola é um ambiente muito legal, né? Porque a escola é um ambiente muito que coloca as regras sociais ali. Então, as crianças, muitas vezes... não tiveram frustrações o suficiente em casa e desde bebê. Então, às vezes os pais se culpam. Poxa, eu tive que trabalhar, eu não fiquei tanto tempo com meu filho, não sei o quê. Mas isso também é uma maneira de você precisa dar afeto, sim, mas é uma maneira também de prepará-lo para a vida, porque a vida é assim. E aí, às vezes, chega na escola, não consegue se lidar com a frustração. Ou no ensino médio, enfim, eu estou recebendo muitos jovens, e muitos com ideação suicida, aquela coisa que assim, e já imagina se matar porque não estão conseguindo lidar com a situação. Os pais vão protegendo ao longo da vida, vão protegendo muito,
E quando eles se veem que a namorada falou um não, a menina que ele gosta não quer namorá-lo, ou a menina, né, o cara está apaixonado por alguém e não é correspondida, eles querem se matar. Por quê? Estão lá com 20 anos, 20 e poucos anos, e estão aprendendo a lidar com a frustração agora e não tem ferramentas. Perfeito, Ale, perfeito. É exatamente isso, né? Então, quando a criança é pequena e está no seu colo, você consegue proteger e depois não mais. E eu acho que tem uns 2, 3 anos, mais ou menos, ou um pouquinho mais, que teve um surto de suicídios em alguns colégios grandes aqui em São Paulo. E foi uma época que a gente começou a estudar muito, assim, essa falta de repertório, essa falta de instrumento nesses adolescentes, porque isso não foi ensinado para eles, né? E que isso é um ponto extremamente importante. A palavra ensinar. Comportamento é ensinado. Tem comportamento, sim, que a gente nasce com eles, né? Que faz parte aí da nossa filogenética, da nossa espécie como seres humanos, mas a maioria dos comportamentos são ensinados, né? Porque muitas vezes os pais falam, mas meu filho, um é tão diferente do outro, mas eu era assim e ele não é assim. Então, mas você já ensinou ele ser de determinada forma? Você já ensinou ele a como lidar com certas coisas? E são coisas básicas, né, Ale? Como coisas que pra gente são óbvias. Então, eu lembro esses dias que eu estava instruindo um dos pais a ensinar o filho a jogar as coisas no lixo. E ele tinha parado para pensar, nossa, eu nunca imaginei que eu precisaria ensinar isso, porque é uma coisa tão óbvia e que faz tão parte da nossa rotina, mas que se você não ensinar, a criança não vai aprender. E isso que eu quero dizer para comportamento como, de fato, jogar algo no lixo, como lidar com as suas emoções, né? Lidar com aquilo que você sente. A gente já vem muito de uma cultura que classifica raiva, ansiedade, tristeza, frustração como coisas ruins, como coisas negativas. E uma vez que a gente coloca isso na caixinha de ruim, a gente evita lidar, né? Porque é aprendido, nos ensinam que a gente não deve lidar com nada que faça a gente sofrer. Só que uma hora a vida cobra todo esse sofrimento. E se eu só deixei isso numa caixinha e nunca criei ferramentas para lidar com isso, é a hora que eu me torno esse adolescente aí, né, que não sabe o que fazer, e a única forma que eu encontro de acabar com o sofrimento é acabando com a minha vida. E não só na adolescência, mas na vida adulta isso acontece muito, principalmente nos jovens, né, quando eu tá passando aí para idade adulta, que entra em contato com estágio, faculdade e tudo mais, e não desenvolveu toda essa bagagem. Então, é importante que os pais façam as crianças entrar com isso desde pequena. E uma das maiores formas da gente entrar em contato com frustração é com o segmento de regras, né? Então, quando nos colocam uma regra que a gente não quer seguir, aí eu pego e falho, provavelmente, não tenho acesso àquela consequência, aquele presente, enfim, aquele carinho, passeio, e eu me frustro. E é importante, sim, se frustrar. É importante que você aprenda a lidar com aquilo que você ainda não sabe fazer. Então, isso é ensinado através desse modelo, né? Porque se é um pai e uma mãe que também não lida com isso, porque não foi ensinado a eles a lidar com isso, eles não vão saber lidar para os filhos. Então, é nessa hora que a orientação parental se faz muito importante. Porque é isso. Meu filho não sabe lidar com a raiva, mas você sabe lidar com a sua? Como que você ensina o seu filho a lidar com a raiva? E aí, a hora que os pais param e pensam e falam, poxa, eu também não tenho repertório para lidar com a raiva. Então, isso é uma questão bem, bem importante. E na orientação parental também eu acho bem bacana, porque às vezes a gente não se percebe. Não percebe o que você fala, ou do jeito que você... Se você fala muitas vezes, ou que o teu tom de voz, né? Então, às vezes, os pais são... O tom de voz é muito... Filho, você já fez? Filho, não sei o quê. Filhinho. E assim, às vezes a gente percebe que a gente pede a mesma coisa 500 vezes, mas não para pegar a criança e falar, vamos lá fazer, né? Então você fica falando, e a criança tá lá, né? Assistindo televisão, ou tá lá brincando, e nem tchum. Aí quando você se percebe, você falou 50 vezes,
eu tô, você passou nervoso, tô, né? Então aí grita, porque o que eu percebo é que às vezes tem pais que nos procuram que desesperar, falam, eu já gritei, eu já pus de castigo, eu já bati, eu já falei, mas assim, é pegar e analisar a criança e analisar os pais e ver, né, o que precisa mudar ali, porque o jeito que você está fazendo não está surtindo efeito, então fazer essa análise que é o que você faz bem, né, Marjorie, de poder ajudar esse pai, porque às vezes não é só não ter repertório, mas ele não consegue, ele está no meio do furacão ali, ele está fazendo aquilo que ele está se agarrando naquilo que ele acha, mas às vezes precisa falar, olha, vem cá, vamos olhar para cá que você vai ver aqui, é aqui o lugar que você vai ter que olhar. Perfeito, Ale. É o que a gente chama de análise funcional, né? Que é a principal ferramenta aí de um psicólogo comportamental. Então, é analisar funcionalmente aquele comportamento. E algumas pessoas entraram depois, então só lembrando que comportamento não é aquilo que eu vejo só, mas sentimento, emoção, tudo que ocorre debaixo da nossa pele, aí que a gente vai chamar de comportamentos privados, isso também são classificados como comportamento. Isso é bem importante ficar claro. E então, sobre o que você estava falando, o que acontece muitas vezes é que os pais acabam não sendo consistentes, né? E conforme acaba ocorrendo muita inconsistência no comportamento dos pais, as crianças ficam assim, acabam criando um repertório enorme, né? Então, deixa eu ir ali tentar fingir que não estou escutando, que uma hora eu consigo. Uma hora minha mãe ou meu pai vão ceder. E é isso, é a hora que grito, perde função, bronca, castigo e tudo mais. Porque ora os pais são firmes e ora não são. E isso é um problema também muito grande, Ale. Então, e se a gente puxar um pouquinho a raiz disso, muitas vezes os pais não conseguem ser consistentes porque acabam colocando regras que são impossíveis de serem cumpridas, né? Então, até mesmo no curso que eu dou aí na Sabiamente, um exemplo que eu sempre dou para os pais no curso, que é, João, se você não se comportar, se você tirar nota baixa, você não vai viajar para a praia com a gente nas férias. Você vai mesmo viajar e deixar o João em casa? Você não vai fazer isso, né? Você tá com uma viagem comprada, uma viagem planejada. Então, não adianta falar sobre consequências das quais você não vai cumprir. Porque isso acaba sendo muito prejudicial para a criança. Assim como é ruim você falar para a criança, filha, se você tirar notas boas, no final de semana nós vamos para Disney. Ninguém vai para Disney, não é tão rápido assim. Ou algumas pessoas não vão, né, Ale? Outras podem ser até que vão. Mas assim, do nosso público acaba não indo para Disney tão rápido. Então, assim, só prometa algo que vocês vão conseguir cumprir. Seja no sentido aí de um castigo, de uma punição que a gente fala, ou seja, na questão de algo bom que vocês prometam. Isso por quê? Porque acaba ocorrendo uma questão de generalização, né? Então se minha mãe não cumpriu a regra aí das férias, ela vai me levar para a praia, isso quer dizer que ela vai abrir mão de outras coisas também. E não que a criança tenha essa clareza da forma como eu falei, mas de certa forma isso fica na cabecinha dela. Ela vai aprendendo esse modelo de pai, né? Do pai que fala, mas não é consistente. Então, até quando a gente vai planejar intervenções, né, com os pais, a gente pergunta muito para o pai. Você vai... Acho que travou, Ale. Desculpa. Você vai conseguir seguir essa orientação? Imagina, essa regrinha, por isso que é importante que cada análise seja feita de forma individual para aquela família. Não dá para a gente entregar uma receitinha de bolo e falar para os pais, todo mundo faz isso que dá certo. Não, é necessário que a gente conheça o funcionamento de cada família ali que aparece para a gente no consultório. E eu até travei porque eu fui mexer ali nas perguntas e eu não estou achando, gente, eu sou meia quarta-feira com o negócio de Instagram. E aí, assim, vieram algumas perguntas, Marjorie. Eu lembro que tinha uma que falava a respeito, né, de como lidar com a criança, que é uma criança que a mãe está trabalhando em home office
E aí, a criança tem lá, tem alguém que cuida dessa criança, mas a hora que a mãe começa a trabalhar e entra para uma reunião, que a mãe não pode dar atenção para essa criança vem e pega, faz coisas que não pode, começa a fazer coisas para chamar atenção, porque essa criança já sabe que nesse momento a mãe vai ficar, ela está vendida, né? Então ela não vai poder fazer algumas coisas, e a criança já aprendeu que nesse momento, ali, o que ela fizer, ela ganha. Então, até você dá uma dica, e o que fazer nessa situação? E essa foi até uma pergunta que me fizeram na live ontem, eu falei, eu sou da psicanálise, eu não sou da comportamental, eu não sei responder essa pergunta, quem vai responder vai ser a Marjorie amanhã. Então, responda aí, por favor, Marjorie, como fazer com essa situação? Legal, Ale. Isso é algo que está aparecendo muito. Esses dias também é uma orientação que eu estava dando. A mãe falou, o fulano só me pede as coisas na hora que eu entro em reunião e eu vou e dou. Né? Então, assim, o erro já começou na primeira vez que você acabou dando, porque a criança, lembra do comportamento ser ensinado? A criança aprendeu aquilo facilmente. Uma coisa que é legal de fazer é não deixar para treinar essas coisas na hora da reunião. Então, a gente está num momento muito único, né, Ale? O que a gente está vivendo aí é novo para todo mundo, para nós, até nós, analistas do comportamento, que acaba tendo a resposta. Para muitas coisas a gente está se pegando aí e tentando restabelecer combinado com as crianças. E essa questão do trabalho do home office, que vem acontecendo bastante com os pais, é necessário que você converse antes com a criança. Então, de fato, sentar com ela, e aí, claro, você vai adaptar a sua fala de acordo com a idade, com o amadurecimento do seu filho, né, do que ele entende e não entende, mas de sentar e conversar o que está acontecendo, toda aquela história que eu acho que já falaram muito, né, aqui do coronavírus e tudo mais, e que tem horas que é necessário que a mamãe ou que o papai vá trabalhar. E que nessas horas é necessário haver um silêncio. E aí sim você pode fazer combinados com essa criança, né? E combinados no sentido, hora que a mamãe fechar a porta, ou, enfim, colocar um bilhetinho, pega post-it ou uma folha colorida. É legal, às vezes, até criar com a criança. Vamos criar uma plaquinha de ocupado para você ajudar a mamãe nisso? Então, quando a gente colar essa plaquinha na porta, ou quando eu deixar ela na mesa, que às vezes se é criança menor, não dá para ficar em ambiente separado, né? Mas quando essa plaquinha estiver na mesa, a plaquinha que você criou, significa que você não pode falar com a mamãe. Só em situação de extrema emergência. E isso é extremamente importante. O que é uma extrema emergência? É importante que combine isso com a criança. Quando que ela pode ter autorização de falar ou não com você? Porque para algumas crianças, uma extrema emergência é eu querer tomar um leite com Nescau. E eu não sabia era abrir o pote do Nescau, né? Então, assim, é selecionar com ela o que é uma emergência, o que ela consegue fazer sozinha e o que ela não consegue. E começar a fazer um treino. Quando eu falo para não deixar fazer na hora, não vai começar a fazer esse teste na hora, de fato, que você tem uma reunião super importante com a sua equipe, ou com seu chefe, cliente, enfim. Então, treina. Então, pega um final de semana, vamos treinar? Vamos ver se você entendeu? Coloca a plaquinha lá, né, que sinaliza que não pode, e fica lá no computador, emergente e tudo mais. E vê como a criança vai responder a isso. Como vai ser um treino, o importante é que quando a criança chame, você não olhe. Você, né, você tá lá com o seu fone e tá digitando no notebook. Então, não olha para a criança. Ela vai chamar de novo, provavelmente, porque ela também vai querer testar, né? Falar, será que minha mãe e meu pai vão mesmo levar isso a sério? Não responda, né? E no final, é olhar para a criança e falar, que legal, filho, olha só. Descrever todo o processo. Eu vi que no começo você chamou a mamãe algumas vezes e tudo mais, mas você viu que eu não podia responder, né? Então, assim, faz esses combinados com ela que ela consegue seguir e faça esse treino, tá? É muito importante que exista esse treino, por exemplo, no final de semana. E até você pode até levar isso de uma maneira lúdica e falar, brincar com ela. Então eu vou colocar um desenho e quando estiver passando esse desenho, eu sei que a mamãe não pode falar com você. Vamos ver se você consegue também manter o foco?
Então é bem bacana. Você pode pegar uma coisa que é chata, né? Porque é chato a criança não ter a atenção dos pais, mas transformar isso em algo legal, tá? Eu dei um exemplo da plaquinha, Ale, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um sinal, né? De tipo, agora não. Enfim, usa a imaginação assim do que vocês podem fazer com as crianças nessa hora. Mas que exista algo sinalizando que naquele momento não pode, tá? E Eu extremamente gosto muito. importante, reforça esse processo no final. Eu gosto muito dessa parte da construção, sabe? Que eu acho muito importante quando você constrói com a criança se coloca naquilo, né? Então ela começa a participar todo daquele processo. E eu acho muito legal também a gente destacar que muitos pais acabam não dando atenção para a criança enquanto ela está comportada, e quando ela faz um mau comportamento, começam a gritar, começam a falar com a criança. E é natural dos pais fazerem isso, porque eu também sou mãe, né? Então, assim, eu também fui tentando aprender que quando o meu filho está quietinho, quando ele está sendo um menino educado, eu vou lá, eu beijo, abraço, eu converso e dou bastante atenção, porque às vezes os pais falam, não, eu vou deixar para dar atenção, ele está tão quietinho que eu vou ficar quietinha também. E é importante a gente valorizar esse bom comportamento e a hora que eles estão com um comportamento inadequado, ignorar. E até uma das perguntas que vieram é assim, o que fazer, né? A criança, ela está tendo um comportamento inadequado, sei lá, a criança, ela até sabe, ela consegue, ela é frustrada em casa, mas a hora que ela chega na escola, por exemplo, ela não dá conta ela quer ser a líder, ela quer mandar, ela quer disputar e ela quer ganhar sempre. E aí, ela não aceita perder. Né? No jogo, por exemplo, é muito competitivo. Então, o que fazer? Né? Como que os pais lidam com essa criança? Porque são pais que frustram. Mas a criança tem ou faz uma birra, ou se joga no chão, ou começa a gritar, ou joga o jogo pro alto na escola, porque tá vendo que não aceitam a regra dela. O que fazer nesse caso, Marjorie? Legal, Ale, bacana. Muito legal essa colocação, porque eu acho que é uma demanda que aparece cada vez mais pra gente no consultório, né? Meu filho não aceita perder, isso dificulta amizades na escola e tudo mais. Para isso, a gente faz um treino, né? Primeiro de tudo, a gente faz uma análise funcional, que a gente conversou aqui um pouquinho o que é, né, essa análise funcional, porque é muito importante eu entender qual que é a função do comportamento, seja da criança ou do adulto. Nós temos muito aí a questão cultural, né? Eu falo que a gente se comporta aí por 3 níveis, que é o nosso, né, o nosso filogenético, aí, né? Então, coisas que eu trago da minha espécie, de humana, animal e tudo mais. Um que é o ontogenético, então, por exemplo, o que cabe só a mim não cabe a outra espécie, como, por exemplo, para nós andar. Andar é algo que só cabe a nós, seres humanos. E uma questão que é cultural, né? Tanto que se nós pegarmos uma criança aqui, uma americana e uma da Europa, são crianças totalmente diferentes, que elas vão responder conforme a cultura, uma vez que o comportamento é ensinado. Então, o que acontece muitas vezes? Essas crianças, os pais até colocam elas em jogos para elas perderem tudo mais, mas não dão um modelo para elas, para como elas lidarem quando elas perdem. E muito pelo contrário, as crianças, elas aprendem muitas vezes assim, né? Por modelo, por regras e tudo. E aí, vamos supor que é comum acontecer. Um pai que teve um dia muito difícil no trabalho, chega em casa e não quer se socializar muito. Tá no direito dele, né? Não é todo dia que a gente tá afim de ficar conversando e brincando. E vai pro quarto. E não fala com ninguém. Ou, por exemplo, ele dá uma bronca muito grande num filho e não pede desculpa nem nada. Aí vem a mãe e fala, ai, é que seu pai tá bravo, né? O papai teve um dia tão difícil hoje. Deixa ele quietinho, não vamos falar com ele. Você tá dando um modelo pra criança do que ela fazer quando ela tá brava. Ah, então eu tenho que gritar. Eu tenho que me excluir, né? Porque isso também é muito comum. A criança perde, vai lá pro canto, cruza o braço e ninguém tira ela daquele cantinho dela, né? Exato. Porque como que ela aprendeu isso?
Exatamente, Ale. Então, assim, como que ela aprendeu a fazer isso? Porque provavelmente ela viu em casa, né? E aí em casa, seja dos pais, cuidadores, quem é que fica com essa criança? Mas ela aprendeu por modelo, né? Por modelação, por imitação a se comportar dessa forma. Então, não é só colocar o seu filho frente a uma questão que frustra. Então, a gente está jogando e ele não está conseguindo. É importante que você também simule que você não está conseguindo. E aí você descreva o que você faz quando você não consegue algo. Ou seja, como que você lida com isso. Poxa, olha, a mamãe não está conseguindo montar esse quebra-cabeça. Eu fico tão triste quando eu não consigo algo. Dá vontade de eu desistir, dá vontade de eu parar. Mas vamos lá, será que você pode me ajudar? Ou seja, eu descrevo o que eu senti e ainda dou um modelo do que fazer quando eu não consigo algo, que é pedir ajuda. Né? Você entende? Eu vou criando repertórios e instrumentos para a criança lidar com aquilo. E isso é treino, Ale. Assim, no consultório a gente faz isso o tempo inteiro, né? E geralmente você coloca um jogo fácil para criança, um jogo difícil para criança. E quando a gente perde, e muitas vezes ou a gente perde porque a gente simula, né? Então, muitos jogos aí, a gente, por exemplo, Uno. Uno é um jogo que quase todo mundo tem e a gente consegue manipular esse jogo. Se a gente está jogando com uma criança bem pequena, né? Porque se é um pouquinho maior, elas dão um banho na gente. Mas assim, tem outros jogos que você vai manipulando e aí você vai descrevendo o quanto você fica triste, frustrada, com raiva. Isso é bem bacana. Um jogo que tá para trabalhar muito isso, eu não sei o nome desse tipo de jogo, mas é tipo aquele puxa-batata ou pula-pirata, que não depende muito da sua estratégia, é meio que sorte e azar, né? Então pode ser que a hora você ganhe ou perca. E você, né, te dá uma coisinha assim, a hora que você perde, você fala, puxa, perdi. Descreve para o seu filho como você se sente, como perde, e mostra para ele o que fazer. Uma coisa legal que a gente trabalha bastante é ir beber água, né? A água, ela querendo ou não, ela dá um choque aí no nosso sistema. Então, filha, peraí, mamãe tá muito nervosa porque eu não tô conseguindo fazer isso ou porque eu perdi. Eu vou beber uma água, eu vou respirar e a mamãe já volta. Vai lá, bebe uma água, respira e volta. Pronto, você deu o modelo do que a criança fazer também. Então, assim, tem que pensar, você é um modelo, você é o espelho para o seu filho. E por isso que a gente, né, nossa equipe inteira da Sabiamente, desde pedagoga, fono, todo mundo, né? É terapeuta ocupacional, psíquico. A gente trabalha muito em conjunto, porque é aquele negócio. Os pais não é numa linha de culpá-los ou, né, de responsabilizá-los. Não, porque a gente é produto, né, também de uma criação. Então, assim, tudo que a gente, nossos comportamentos, eles vêm de uma herança genética e daquilo que a gente também aprendeu. Então, a gente teve uma criação, nossos avós, nossos pais tiveram criações também. Então, a gente vem passando isso de pai para filho. Então, não adianta a gente se culpar. Aí, na psicanálise fala a mesma coisa de uma maneira diferente, né? Fala assim, olha, a gente vai tendo que elaborar as coisas, porque tudo aquilo que não é elaborado vai voltar. Então, a gente pensar que a gente é fruto, né, de uma criação que nem 100% vai dar, não vai dar 100% certo, nem 100% errado. Vai ter coisas que vão dar certo, tem coisas que vão dar errado, mas eu atendi muito tempo dependente químico e pessoas que assim, os pais falavam, nossa, né, os pais que erraram feio às vezes, né, que o filho, né, tinha caído lá numa situação drástica, mas mesmo esses pais, eles fizeram tudo que às vezes eles falam, nossa, eu errei tanto, mas sempre na intenção de acertar. Eu não conheço nenhum pai que erra porque fala, não, agora eu vou errar, mas eu vou errar feio com esse indivíduo, vou errar feio com essa criatura. Não, ele quer acertar. E aí, o que acontece? É trabalhar na base, né, Marjorie? Eu gosto muito da análise do comportamento e gosto também muito, né, de desse trabalho com os pais, porque eu vejo que se a gente trabalha juntos, e nada de culpar, nada de responsabilizar, né, a gente tem que ter muito carinho e acolhimento com esses pais, porque esses pais também estão sofrendo.
e pensar, poxa, ó, desse jeito não está dando certo, vamos pensar o que a gente precisa. E porque a criança, muitas vezes, a gente vê que é um reflexo, e não dá para ficar, né? Eu vejo que tem outros lugares que põe a criança e fica trabalhando anos com a criança, anos a fio, né? Tem lugares que às vezes a criança vai para terapia 3 anos, 2 anos, 5, 6 anos uma criança indo para terapia. E a coisa não melhora. Por quê? Não faz orientação parental, não traz os pais para trabalhar junto. E esses pais ficam com a sensação de que, ó, poxa, eu depositei, né, o cuidado da minha criança, o tratamento da criança no profissional, vai acreditar no trabalho do profissional, mas se esse profissional não te traz para junto dele e trabalhar e te ajudar, vai ser um trabalho que, assim, você vai ver, vai demorar muito mais tempo do que necessário. E se tiver algum resultado, né, Ale, depois, porque o que acontece? A gente vai trabalhar muito aí com modelação, que a gente chama, e manutenção de comportamento. Então, eu vou fazer uma análise, né, uma avaliação no que essa criança já sabe fazer e aquilo que ela ainda precisa aprender a fazer. Então, a gente fala de excessos e déficits comportamentais. Porque ter excessos comportamentais também não é legal. Por exemplo, birra é um excesso comportamental, né? Então, você tem que diminuir essa birra também. E aí, a partir do momento que eu faço isso, eu começo a trabalhar, né? Modelar aquela criança ali para ela responder conforme é o melhor para ela, de fazer treino de habilidades sociais, socioemocionais e tudo mais. Mas, quando esse trabalho se restringe só ao consultório, o que acontece? Chega aquela criança, né, que se torna uma santa na sua frente, porque ela já sabe quais as consequências que ela tem com você. Virou as costas do consultório, sai destruindo tudo. Por quê? Porque a maneira que eu lido com ela é 100% diferente da dos pais. E aí não adianta, né? Eu tô querendo enganar quem com isso? Então, eu sempre falo com todos os pais que eu atendo. Eu não atendo filho se o pai não fizer orientação parental. É claro que em alguns casos, essa orientação às vezes sei lá, a gente faz uma vez ao mês só, né? Se é um caso mais leve e se a criança é mais velha. E outros casos, a orientação ela é semanal. E tantos outros, eu falo pro pai, a criança fica em casa e só vem vocês. Essa criança ainda não precisa vir para terapia, né? Vamos lá trabalhar a orientação parental? Porque eu preciso ensinar que os pais façam com essa criança o que eu faço dentro do consultório. E aí é a hora que se expande para a escola, né? Por isso que o nosso trabalho acaba sendo uma tríplice, né, Ale? Tanto que toda vez que marcam um caso, principalmente aí na Sabiamente, a primeira coisa que as meninas da recepção fazem é, já marquei tal dia na escola também. Nem pergunta mais pra gente se a gente quer ou não. Porque assim, eu também preciso fazer com que essa professora lide com esse aluno da forma como eu lido. Então, para quê? Para que haja uma mudança no ambiente. Lembra que lá no comecinho da nossa live eu falei que comportamento é a interação, né, do organismo, do ser humano com o ambiente. Então, eu preciso modificar esse ambiente, porque aí eu modifico o comportamento da criança, tá? É uma via de mão dupla. Não adianta só modificar o ambiente e não criar repertório, e não adianta só criar repertório e não ter um ambiente que reforce esse repertório, porque senão o trabalho é em vão. Então, isso é bem importante. E é ótimo. Eu acho que assim, a gente cada vez mais precisa trabalhar em conjunto e ajudar nossas crianças, porque a criança que tem tudo também, que não tem repertório, não aprendeu a lidar com a frustração, ela sofre demais, porque a vida vai ensinar. Se não for dentro de casa, a vida vai ensinar lá fora. E eu sempre falo que dentro de casa a gente ensina com amor. A gente pode ser duro, a gente pode falar não, a gente pode falar, olha, você não vai ter isso agora. Mas o que acontece? A criança sabe que a gente está falando não, mas que a gente ama incondicionalmente essa criança. Que a gente não vai abandoná-la, que a gente vai... o nosso amor, depois de dar uma bronca, né, depois de falar um monte...
você vai continuar amando essa criança. Da mesma maneira. Lá fora não é assim. Lá fora vem um caminhão, atropela ela, olha para trás e falou assim, ah, deixa eu dar uma ré. E, né, falou, não, acho que eu atropelei de frente, isso, agora eu vou dar uma ré. E sai, e não tá nem aí para outra pessoa. Sim. Então é importante que ela saiba lidar com isso, porque a hora que o caminhão vier, ela fala, pera lá, já sei o que vai acontecer, eu não vou ser atropelada. Ou se for atropelada, ela vai saber lidar com aquela situação, ela não vai querer tirar a própria vida, como a gente tinha falado, quando a namorada termina, enfim. E assim, a conversa tá muito boa. Eu ficaria aqui mais 5 horas conversando com você, Marjorie. Tanto é que nas nossas reuniões de equipe, assim, a gente não percebe passar 2 horas, né, discutindo os casos, é muito legal. Nós não conseguimos responder todas as perguntas, mesmo porque eu não conseguia pegar ali para responder, mas a gente vai responder as que não foram respondidas aqui pelo direct, a gente vai responder todas. Eu agradeço muito a quem conseguiu ficar aqui até o final, agradeço muito. A gente faz alguns cursos na Sabiamente, né, na Clínica Sabiamente, para pais, e, enfim, e assim, com vários enfoques. A Marjorie faz curso de pais, ensinando como manejar o comportamento, e agora a gente está produzindo aí um curso online, né, Marjorie? Sim, sim. Que a gente vai poder disponibilizar não só para quem é aqui da região de São Paulo, porque quando no seu curso, teve um curso seu que veio gente lá andaram 40 quilômetros para chegar aqui, né? Tem curso que vem pessoal de Campinas, mas aí a gente vai fazer um curso aberto para o Brasil, para quem quiser participar. Logo, logo aguardem que nós já estamos aí, o curso já está encaminhado. E eu agradeço muito, Marjorie, a sua participação, agradeço muito, muito, muito. Eu amo ouvir sobre comportamento e a gente vai aprendendo todos os dias. Sim, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço, assim, né? É sempre um prazer estar aqui conversando com você, principalmente falar de comportamento, que querendo ou não é algo aí que eu acabo gostando muito, assim. Eu acho que é um tema muito importante. E eu falo que se as pessoas conseguissem entender um pouquinho mais sobre por que o comportamento ocorre, as coisas seriam muito mais fáceis de lidar aí para todos os campos, né? Mas quem sabe isso seja algo aí para umas próximas gerações, cada vez mais a gente falar de algo que faz tão parte da gente, né? Que é o se comportar, é o estar vivo aí. Mas eu agradeço também. E a importância de deixar para os pais, né? Que a gente dá muitas dicas aqui de serem modelo, mas de não se sentirem culpados. Eu sempre brinco que quando nasce uma criança, não nasce um manual de instrução junto, né? Vocês também precisam ser ensinados a lidar com certas coisas. E que a gente está aqui, né? Podem mandar as perguntas, que eu acho que a Lê vai respondendo ou por stories ou pelo feed. E que tem nosso contato também, né, Ale? Quando precisar conversar qualquer coisa. E tira um print aí dessa tela e marca a gente, que a gente vai ficar muito feliz em poder interagir com vocês. E se precisar de atendimento, a Marjorie, né, super gracinha, tem vários horários aí, ela se desdobra aí, tá terminando o mestrado, mas ela tem horário, ela de madrugada. A Ale faz até horário, né? Mesmo não tendo, ela fala... Faço. Pra que precisa almoçar, né? Dormir. Não, mas a gente se organiza, assim, pode deixar. Sim. Gente, um prazer. Daqui a pouco a gente cai. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, Ale. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a você. Beijo.